Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui com nosso primeiro tópico, né? Nossos primeiros algoritmos aqui, na nossa disciplina, né? Estudando especificamente aqui algoritmos estruturados, né? Estrutura sequencial, é o nosso primeiro tópico. Vamos fazer algumas implementações aqui de algoritmos, né? E alguns, obviamente, vou deixar aí para vocês fazerem e entregarem aí ao longo desses próximos dias, né? Então, vamos fazer esse aqui, ó, primeiro, né? Construa um algoritmo que leia da entrada, né? Dois números inteiros, por exemplo, A e B. Imprima, mostre na saída, né? Gosto de evidenciar muito bem essas palavras, tá? Para vocês poderem identificar, né? O que é o comando leia, o que é o comando escreva, tá? O valor de A menos B, ou seja, a diferença entre o primeiro número informado, né? Pelo segundo número informado, tá? Antes da gente prosseguir, eu acho que é interessante que vocês identifiquem o que é a entrada, o que é o processamento e o que é a saída de dados aqui nessa situação. Então, o que é a entrada de dados? É o usuário informando aqui dois números inteiros. E esses números, obviamente, sendo armazenados aqui, respectivamente, aqui nessas variáveis A e variável B, respectivamente, né? Alguém vai perguntar, professor, mas eu preciso especificamente armazenar os valores, né, que eu ler da entrada nas variáveis que com esses nomes, Azinho e Bzinho? Não, né? Basta que você associe na sua implementação que o que ele quer de processamento, né? Vou colocar aqui, ó. Processamento. O que ele quer de processamento é o primeiro número informado menos o segundo número informado, né? A diferença do primeiro pelo segundo. Então, se o primeiro número, né, onde eu quero chegar com isso? Se o primeiro número que o teu algoritmo lê da entrada estiver na variável A, então, e o segundo número na variável B, então o teu algoritmo tem que calcular isso, né? A menos B. Agora, se, por exemplo, o primeiro número você armazena, teu algoritmo armazena na variável B, e o primeiro número o seu algoritmo armazena na variável B e o segundo número o teu algoritmo armazena na variável A. Então, para fazer esse processamento do primeiro número pelo segundo número, então eu tenho que fazer lá na minha continha do processamento B menos A, tá? Mas vou apagar isso tudo aqui para a gente não se confundir na nossa lógica. Então, o que está em laranja é a entrada, o que está em roxo aí com a setinha roxa é o processamento e a saída é o que? Está em vermelho, né? Ou seja, o resultado, né? Isso aqui quer dizer, o que é para mostrar? O resultado. Certo? Então vamos lá, deixa eu abrir uma nova página aqui para a gente construir esse nosso primeiro algoritmo, tá? Vamos lá, né? Bom, deixa eu manter aqui as divisões, as coisas aqui para ficar melhor a gente visualizar, né? Então vamos lá, vou ter lá as palavras reservadas, né? Vou escrever aqui algoritmo.
nome do algoritmo, um nome sugestivo, né? Vou colocar aqui diferença. Certo? Então, para esse algoritmo, quais variáveis, né, eu vou precisar? Duas variáveis do tipo inteiro. Vou chamar aqui de A e B, que vão ser as variáveis para eu armazenar os valores, né? E uma terceira variável que eu vou chamar aqui de resultado, né? Que é onde eu vou guardar o valor da subtração desses dois números, né? Então eu vou colocar assim: escreva, informe certo? Leia a informe outro número inteiro e leia B. Perfeito, né? Certo, agora o que eu preciso fazer? Isso aqui foi considerado o que mesmo? Entrada de dados, né? Olha o que eu faço: processamento desses dados. Para esse algoritmo, o processamento de dados é o quê? Calcular o valor da subtração, da diferença do primeiro pelo segundo, né? Então, resultado recebe o valor do primeiro conteúdo menos o valor do segundo conteúdo. Certo? Então, esse aqui é o processamento. Agora eu preciso fazer o quê? Mostrar o resultado, né? Então, vou colocar aqui em vermelho. Certo? Vírgula. Conteúdo da variável resultado. E fim algoritmo. Então, pessoal, pode ser que vocês me peguem colocando aqui fim algoritmo ou palavra fim somente, tá? Não importa. O que importa é que a gente deixe claro aí o que está iniciando, o que está começando. Ou até mesmo, pode ser que eu coloque aqui em algumas vezes, né, início, tá? Para justamente delimitar onde que está começando, onde que está finalizando aquele bloco, tá? Início ou fim, né? O algoritmo, fim algoritmo, tá? Não importa, tá bom, pessoal? Agora pegando esse mesmo algoritmo aqui, vamos tentar fazer uma execução dele aqui no passo a passo, tá? Então vai funcionar mais ou menos assim. Deixa eu aproveitar essa linha, essa mesma folha aqui, essa mesma página, né? E colocar aqui, fazer uma divisão. Linha. Dividir bem aqui a minha página. E vamos fazer uma execução passo a passo, né? Então, na primeira linha aqui, né? O que está acontecendo aqui? Declarando 3 variáveis do tipo inteiro. Então, como se aqui do lado de cá tivesse aqui variável A, variável B e variável resultado. Certo? Beleza. Então, próxima linha, comando de saída, né? Então
Então é um texto que vai ser impresso na saída. O que vai ser impresso na saída? Tudo que tiver delimitado aqui pelo escreva, pelo parênteses, né? E por esse par de aspas duplas. Então vai aparecer aqui na saída: informe um número inteiro. Certo? Próximo. Leia A. O leia A é o que mesmo? É como se fosse um cursor, né? Esperando que o usuário informe um valor. Vamos supor que o usuário coloque aqui o número 5. Quando o usuário colocar 5 e teclar Enter, o leia A vai pegar esse 5 e armazenar onde? Aqui, dentro da variável A. Tá? Beleza? Próximo. Outro comando de saída. Informe outro número inteiro. Então uma mensagem vai ser exibida aqui, né? Informe outro. Certo? Próximo. Leia B, né? Primeira parte, é como se tivesse um cursor aqui esperando que o usuário informasse outro valor. Vamos supor que o usuário coloque aqui número 2. Ah, professor, existe a possibilidade do usuário colocar, por exemplo, a letra A aqui e teclar Enter? Existe. O que vai acontecer? Vai dar um erro? Provavelmente. Mas aqui, nesse começo aqui em algoritmos, né? Os nossos primeiros algoritmos, talvez até em linguagem de programação, onde a gente for começar a traduzir ali para programas estruturados, nesse começo a gente vai assumir o seguinte, que o usuário ele nunca vai sacanear dessa forma, ele vai sempre inserir valor ali na entrada pelo teclado, que o nosso programa, que o nosso algoritmo estará sempre esperando. Então, por exemplo, se nesse caso aqui, o meu leia B está esperando que o usuário informe o quê? Um número inteiro, né? Porque minha variável aqui é do tipo inteiro, né? Então, se o meu algoritmo espera que o usuário informe um número inteiro, eu não preciso me preocupar, por exemplo, se o usuário vai informar isso aqui, tá? Então, só para deixar claro isso aqui para vocês, tá? Que essa situação está descartada, tá? Então, é como se eu tivesse aqui um cursor, né? Bom, vocês entenderam aqui, eu vou apagar isso aqui para não gerar confusão, né? É como se tivesse um cursor aqui, né? E deixa eu arrumar aqui, pronto. Vamos supor que o usuário coloque aqui 2, né? É um valor que do tipo, né, que o nosso algoritmo está esperando que o usuário informe. Quando ele colocar o 2 e teclar Enter, o leia B, né? Veja que o B é o que está aqui no parênteses, né? Não é porque está na sequência aqui na ordem que foi declarado que eu vou sair na execução aqui, vou sair armazenando as coisas dessa forma. Não. É porque primeiro veio o leia A, depois veio o leia B. Então o leia B vai pegar esse segundo valor que o usuário digitou e armazenar aqui, ó. Variável B. Certo? Próximo. Resultado. Aqui eu tenho uma operação aritmética seguida de uma operação de atribuição, né? Se você ainda ficou com dúvida com relação a essas nomenclaturas, eu sugiro que você volte ali no vídeo anterior, né? Os vídeos anteriores, né? Para você dar uma familiarizada e dar uma relembrada com relação a isso, né? Então, quando eu tenho uma operação vou colocar aqui, ó. Quando eu tenho uma operação de atribuição e também tenho uma operação aritmética, o que eu faço primeiro? Primeira operação aritmética, né? Faço primeiro a aritmética e depois eu faço a atribuição. Então, nesse caso, o que vai ser feito? A menos B, né? Mas quem que é A? A é o conteúdo da variável A. Quem é o conteúdo da variável A? 5. Menos, né? B. Quem é o conteúdo da variável B? 2.
certo? Quanto que dá isso? 3. Então, o resultado da operação aritmética, tá? Isso falando aqui em termos da matemática. O resultado da operação aritmética vai ser atribuído para a variável resultado. Então, como se esse resultado aqui viesse para cá. Beleza, pessoal? Chegando nessa linha, né? O que a gente precisa ter bem claro, assim, né? Bom, que para chegar nessa linha aqui, ó, resultado recebe A menos B, né? Essa linha requer o quê? Requer que os conteúdos das variáveis A e B estejam preenchidos, né? Lembra que lá no início do meu algoritmo, quando eu estou lá na primeira linha declarando as variáveis, essas minhas caixinhas não tem nada, né? Como que eu vou fazer a subtração de dois conteúdos, de dois... Pensa lá, lembra, associa lá o copo, né? O copo A tem uma quantidade de bebida e o copo B tem uma quantidade de bebida. Como que eu vou fazer a subtração de um conteúdo pelo outro se eu não tenho conteúdo nenhum atribuído a ele, né? Então, essa linha resultado recebe conteúdo de A menos o conteúdo de B, requer que quando chegar nessa linha, os conteúdos de A e B estejam preenchidos. Da mesma forma que, quando o meu algoritmo chega nessa última linha aqui, desse comando escreva, o conteúdo da variável resultado tem que ter sido preenchido, né? Note que quando eu chego aqui, quando eu estou aqui no leia B, o conteúdo da variável resultado ainda é desconhecido, né? Por quê? Porque eu não fiz esse cálculo aqui da operação aritmética. Então, como os nossos algoritmos, eles de certa forma vão ser executados de forma linear, né? Assim, sequencial, de forma linear, a gente, na hora de estruturar as nossas instruções, a gente precisa levar isso em consideração e lembrar disso sempre, tá? Então, é só algumas recordações aí pra gente não se esquecer e não dar problema na hora da gente implementar os nossos algoritmos, tá? Então aqui, finalizando, né? O último comando de saída, né? Esse aqui. Escreva. Tudo que está entre aspas, certo? Só que aqui a gente tem uma combinação do quê? De mensagem, entre aspas, e variável, né? Variável, certo? Quando a gente tem essa combinação, o que vai acontecer, né? Eu imprimo na saída, né? O meu algoritmo vai imprimir na saída a mensagem que está entre aspas, e o conteúdo da variável vai ser concatenado. Vai ser concatenado, vai ser unificado a mensagem que eu escrevi previamente, né, imprimi na saída. Ou seja, aqui vai ser impresso assim: o valor é, certo? Respeitando justamente isso aqui, né? Ó. Tudo que está entre aspas duplas, certo? E depois o conteúdo da variável, que vai ser concatenado na mesma mensagem. Então, né, o que vai ser impresso aqui? Conteúdo da variável resultado. 3. Certo? Então, tudo isso aqui, né, vai ser uma mensagem. Isso aqui vai ser uma mensagem referente àquele comando escreva ali, da última linha. Beleza, pessoal? Um outro exercício, né, que talvez assim, só para a gente aproveitar esse nosso algoritmo aqui que já foi implementado, é se eu quisesse, por exemplo, imprimir essa mensagem aqui, ó, tá? Por exemplo, assim, o valor da subtração
entre 5, 2 é igual, tá? Um exercício assim para a gente praticar essa questão de concatenação, né, entre conteúdos de variáveis e texto, né? Tenta pensar numa forma para imprimir na saída a mensagem dessa forma aqui, né? Ou seja, aqui eu tenho que fazer o inverso, né? Eu quero que seja exibida uma mensagem nesse formato, mas eu preciso pensar lá no comando escreva, como que vai ficar, né? Como que ficaria isso no comando escreva? O que eu teria que colocar aqui dentro e como? Tá? Pensem nisso como forma de exercício, até para vocês poderem fazer, né, desse formato os próximos algoritmos que a gente for implementar. Beleza?